Que a paz esteja contigo. Eu sou o Roberto Diello, também conhecido como Pastor Betão, pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular no bairro Polícia Rodoviária em Araranguá. Estamos gravando uma série de vídeos devocionais para abençoar os membros da igreja e a todos a quantos esses vídeos chegarem. Estamos num propósito de 21 dias como igreja de jejum e oração, clamando pela manifestação do reino de Deus para combater as forças espirituais das trevas e ver a glória do Senhor se manifestando. Se você for abençoado pela palavra desse dia, curte o nosso vídeo, se inscreva em nosso canal. Você pode nos seguir também nas mídias, Facebook, Instagram e EQ, Polícia Rodoviária. Você pode também estar me acompanhando, Roberto Diello, tanto no Instagram como no Facebook. Os links estarão na descrição desse vídeo. Eu quero compartilhar com você, de uma maneira breve, mas de uma palavra da parte do Senhor, que está em 2 Coríntios, no capítulo 4, a partir do versículo 13. 2 Coríntios 4, 13 diz assim: está escrito, cri, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Porque sabemos que aquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. O apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, ele vem trazendo que a excelência do seu ministério não era sua, de Cristo. E ele como ministro, ele como um apóstolo, ele se doava, se dava para que a mensagem chegasse a muitas pessoas. E então, ele diz assim, eu falo isso com ousadia, eu falo isso com fé, eu falo isso com uma certeza que aquele que me chamou está guardando para mim também um bom depósito. Mas essas palavras que eu li com vocês a partir do versículo de número 13 me chamam muita atenção. Ele diz, nós temos o espírito da fé. Primeira coisa que eu quero comentar com você, para nós pensarmos, a fé ela não é natural, a fé é espiritual. A fé você não compra no mercado, a fé você não aprende na escola, a fé você recebe de uma maneira espiritual. A fé é um dom de Deus, um dom do Espírito de Deus, para que aqueles que ele deseja creiam nele. Então a fé, as pessoas dizem, eu sou uma pessoa de fé, eu sou uma pessoa de fé. Fé é diferente de apenas crer e crença em algo. Fé é muito mais profundo do que apenas uma crença. Fé é uma certeza, é uma convicção em algo que eu não estou vendo, mas eu tenho a plena certeza no meu espírito que aquilo é fato e é para mim. Então, se eu creio e se eu vejo aquilo que eu não consigo enxergar com os olhos, mas eu vejo no meu espírito e eu entendo que aquilo é para mim, eu vivo, eu me dou e eu falo baseado nisso. Então, uma fé que não age, que não fala, que não se movimenta, ela é apenas uma crença intelectual. A fé bíblica e a fé verdadeira, a fé espiritual, é uma fé que ela é tão convicta de um fato, de uma verdade em si, que ele vai se mover, vai falar, vai andar, vai dar a sua vida por causa daquela fé. Então a fé ela entrega, a fé ela se move, a fé ela fala, a fé ela age. Por quê? Porque aquilo é tão real para você quanto o ar que você respira, e você vive por isso. É a certeza dos fatos que não se veem, é a convicção daquilo que se espera. Então, primeira coisa, você só recebe isso da parte de Deus. Nós somos salvos mediante a graça de Deus pela fé. E esta fé, como a graça, são dom de Deus, não vem de nós. Como pastor, eu vou receber essa fé espiritual? Romanos capítulo 10 diz que esta fé ela vem por ouvir a palavra de Deus. E essa palavra de Deus não é apenas um discurso teológico, porque Jesus disse, as palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. Então, quando Jesus fala aos nossos corações, não quando apenas um discurso teológico é colocado diante de nós, religião não gera fé, mas a revelação, a palavra de Deus, a palavra viva de Deus, ela vai gerar fé em nós, porque é uma palavra espiritual. Por isso que a Bíblia não é um livro comum, é um livro espiritual, porque esse livro, com essas suas palavras, geram fé em nós. Então ele diz, eu crio, eu tenho fé, e por isso eu falo. Nós temos o mesmo espírito da fé, por isso cremos, também falamos. Então cai por terra um falso conceito que pessoas dizem, ninguém pode se dizer salvo.
Você não pode ficar se dizendo abençoado, você não pode ficar se dizendo curado, você não pode ficar se dizendo próspero, porque isso é arrogância. Não, irmãos. Pelo contrário, quem é, fala. O espírito da fé nos dá uma ousadia para falar da verdade. A fé é como se você estivesse vendo algo dentro de você, que fora ainda não existe, mas aquilo dentro de você é tão real quanto aquilo que está fora. Então você já fala com a convicção que aquilo já é seu. A mulher do fluxo de sangue, aquela história conhecida, ela disse: se tão somente eu tocar na orla do seu vestido, eu serei curada. E quando ela toca na orla de Jesus, o poder flui sobre ela e ela é curada. Ou seja, ela cria, por isso ela também falava. E é necessário nós andarmos na palavra da fé. Diz que se há alguém entre vós doente, chama os presbíteros, unja com óleo, fazendo a oração da fé. Salvará o doente, se estiver cometido pecados, lhes serão perdoados. Ou seja, a oração da fé, a palavra da fé. Você precisa começar a mudar as suas palavras. Você não deve falar segundo a vista. A Bíblia diz que o justo não vive por vista, o justo vive por fé. O nosso problema é que nós comentamos, falamos e nos expressamos demais sobre o que os nossos olhos veem. Nós falamos muito sobre a realidade, nós precisamos aprender a falar mais sobre a verdade. A realidade é aquilo que os nossos olhos estão vendo, mas a verdade é aquilo que a palavra diz que nós já temos em Cristo. E segundo Efésios capítulo 1, verso 3, diz que nós já temos todas as bênçãos celestiais nos lugares espirituais em Cristo Jesus. Então, vou falar em fé, não é arrogância, não é algum tipo de soberba, não. Falar em fé é acreditar que o que está escrito acerca da sua vida já é seu e você já vive pela fé. Pare de dizer que você é doente, porque a Bíblia diz que pelas suas pisaduras nós somos sarados. Pare de dizer que você é pobre, porque a Bíblia diz que ele se fez pobre para que nós fôssemos feitos ricos. Pare de dizer que você é triste, porque a Bíblia diz que ele deixou sobre nós a sua paz e que nós temos a alegria do Espírito Santo. Toda vez que você confessa com a sua boca algo que não está escrito na palavra, você não está andando no Espírito, você está andando na carne. Andar no Espírito é falar em fé. Diz o texto, por que nós falamos em fé? Porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Ou seja, nós temos tanta fé que Deus, o Pai, ressuscitou Jesus e que nós, pela fé, estamos em Cristo e Cristo está em nós, que nós seremos ressuscitados, que nós somos salvos, que nós estamos curados, que nós somos abençoados, que nós somos prósperos, que nós somos uma bênção na sua presença. Por quê? Porque a palavra de Deus diz. A Bíblia diz em Romanos 8 que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Você tem que sair declarando a sua filiação e vivendo com base naquilo que você fala. Você não pode apenas falar e não viver. A fé, você vai falar e você vai andar sobre o que você vive. Aquela mulher, ela falou e depois ela foi enfrentar as dificuldades da multidão que estava ali cerca de perto de Jesus, mas ela enfrentou a multidão e ela falou: eu vou tocar na hora de vestir de Jesus e eu serei curada. E depois ela foi se mover conforme ela tinha falado. Receba a palavra, creia na palavra, professe, confesse, fale em fé e comece a viver, não pelo que você está vendo, mas viva conforme a palavra está queimando no seu coração. Nesses dias, Deus tem coisas sobrenaturais para a sua vida. Nós não estamos debaixo de um tempo de crise, nós estamos debaixo do tempo de Cristo, da graça de Deus. E aquele que crê verá maravilhas, sinais e prodígios. Os sinais seguirão os que creem. Então fale nos sinais, manifeste, viva de uma maneira sobrenatural nesses dias. Creia, fale e viva em nome de Jesus. Receba essa palavra, receba graça e fogo sobre a sua vida. Seja renovado, edificado nesse dia, em nome do Senhor Jesus.